Hoje eu vou trazer para você 6 dicas de livros que você vai poder ler em um dia ou no fim de semana mesmo. São livros rápidos de serem lidos, são leituras muito marcantes, são leituras que prendem até o fim e que vão te fazer ficar grudado no livro até o final. Oi, eu sou a Mari, esse é o Entre Linhas Literárias, um cantinho para quem gosta de ler ou para quem quer começar o hábito da leitura. E hoje eu vim trazer para você 6 livros que vão te ajudar a começar ou continuar com esse hábito tão legal. Eu vou começar essa lista com os 2 livros que eu tenho aqui físicos. Outros eu não tenho mais, outros eu li digitalmente. É uma grande mistura, mas eu tô dizendo tudo isso para você entender que não é uma lista por ordem de importância, tá? Todos os livros são muito especiais. Então, o primeiro, um clássico, alguns acham até bem clichê, O Pequeno Príncipe. Esse livro é muito especial, porque ele é um livro geralmente muito marcante para crianças e para adultos também. É uma história muito lúdica, é uma história muito bonita, e é uma história que quando a gente relê, ela se torna mais especial ainda. Então, O Pequeno Príncipe tem muitas frases de efeito, ele tem muitas questões que fazem a gente pensar sobre a amizade, sobre amor, sobre as relações, né, como a gente trata o outro, e isso é muito especial. A história acontece quando um piloto de avião cai no meio do deserto e precisa parar ali para arrumar a nave dele. Ele tá fazendo o concerto ali, ele cai no sono, e quando ele acorda, ele dá de cara com o Pequeno Príncipe. Mas ele estava num lugar totalmente inabitável, ele cai no meio do deserto do Saara. E ali ele começa a trocar com o Pequeno Príncipe e ele vai, né, conhecendo todo esse universo do Pequeno Príncipe, né? Então a história começa a se desdobrar a partir daí. Não vou dar spoilers, porque apesar de muita gente ter lido, muita gente também ainda não leu. Mas é um livro que vale a pena a leitura e que deixa uma mensagem muito bonita no final. É um livro que a gente sempre tem que ter na estante para reler de anos em anos e relembrar da delicadeza, da sensibilidade dessa obra, que é incrível. O segundo livro que eu tenho aqui é um livro que não é tão curtinho como O Pequeno Príncipe, mas é um livro que vai te prender do começo ao fim. A Empregada. Essa história eu li em 24 horas. Eu não conseguia soltar o livro e foi incrível como eu me conectei com essa história. Eu não era muito fã de suspenses, mas esse ano eu li vários, porque A Empregada abriu portas para mim para que eu desvendasse mais esse gênero. A Empregada basicamente é sobre a história da Millie, que começa a cuidar, né, da limpeza e da comida na casa de um casal. Ela chega lá para morar, porque ela tá passando por uma situação difícil, ela mora dentro do carro, então o que ela mais queria era um emprego estável, que desse para ela condições dela, enfim, morar bem, se alimentar e ficar segura. Então, ela entra, né, na vida desse casal, começa a participar ativamente da rotina deles, né, ela começa a observar os comportamentos, né, acaba tendo ali um certo interesse pelo marido da mulher que contratou ela, e começa a observar certos comportamentos nessa mulher que ela começa a achar um pouco estranhos. Mas ela vai ficando naquela casa. O quarto dela é um quarto horroroso, é um quarto que fica no topo de uma escada, quase no sótão da casa, e é uma portinha que ela não pode nem trancar, é uma coisa horrível. A porta tranca por fora. E ela aceita ficar ali, ela vai ficando e cada vez mais ela vai se embrenhando, né, na história desse casal, e ela vai vendo coisas acontecerem, e ela vai participando da história. Ela conhece o Enzo, que é o jardineiro da casa, que é um homem também muito misterioso, muito bonito, então ela acaba se envolvendo aí num triângulo, e acontece muito mais coisa, que eu não vou dar spoiler pra vocês, mas a história é muito doida e ela realmente é muito magnética. Então eu acho que você vai gostar desse livro. Se você pegar ele para ler, você vai ler ele muito rápido também, eu tenho certeza disso. E o mais legal é que A Empregada tem continuação, né? São 3 livros, são livros independentes, mas a protagonista é a mesma, então acaba seguindo um pouco na mesma linha.
né, de dinâmica da história. Tem um ponto mais legal ainda que a empregada vai virar filme esse ano, já virou, né? O filme já tá pronto, já saiu o trailer. Eu não sei exatamente qual mês que vai sair, na hora da edição eu pesquiso e coloco aqui pra vocês. Mas é um filme que com certeza vai levar muita gente pro cinema. Ele é um suspense mais comercial, assim, ele não é pesado de ser assistido. Então, com certeza ele vai agradar muitas pessoas que gostam do gênero ou que estão conhecendo agora os livros de suspense. O terceiro livro que eu quero indicar para vocês também vai na linha dos suspenses, da Rainha do Crime, a famosa Agatha Christie. Eu sou muito fã da Agatha Christie, já li vários livros dela, mas o que eu quero indicar hoje para vocês foi o primeiro livro da Agatha que eu li, que foi Convite para um Homicídio. Vou colocar ele aqui. Esse livro eu não consegui parar de ler até acabar. Foi um livro, assim, que me deixou doida. O plot dele é incrível. Eu lembro que eu dei um grito quando eu tava lendo. Eu acho que foi o primeiro suspense que eu li na vida. Eu fiquei muito impressionada. Eu não entendia como é que era a dinâmica dos plots. Mas eu gostava muito, muito, muito de descobrir, né, a solução aí dos mistérios. Então a Agatha Christie tem essa dinâmica nos livros dela de trazer sempre uma figura que representa o detetive que vai investigar, né, os casos. E ela tem uma detetive mulher e um detetive homem. A Mia passando por aqui. Ela tem uma detetive mulher e um detetive homem. Os dois são muito queridos, são muito amados pelo público que é fã dela. E nesse livro é a detetive mulher, a Miss Marple, que investiga esse caso. Eu lembro, faz muito tempo que eu li essa história, tá? Mas eu lembro que era assim, era uma cidade pequena e todo mundo da cidade recebia um convite. Basicamente o convite convidava, né, as pessoas para estarem em determinado local, né, uma das casas da cidade, em determinado horário, porque lá naquela casa, naquele horário, naquele dia, ia acontecer um crime. E aquilo deixou a galera da cidade doida, pirada. Como assim vai acontecer um crime debaixo do nosso nariz e ninguém vai ver né, ninguém vai descobrir quem foi, enfim. E aí, no fim das contas, a cidade toda se reúne, né, no endereço e no horário marcado realmente acontece um crime. E aí o suspeito tá dentro daquela casa e começa toda uma investigação para saber quem morreu, por que morreu, quem matou, por que matou. E é muito legal, a história vai se desenrolando de uma maneira assim que o final é realmente surpreendente. O próximo livro que eu tenho para indicar para vocês é O Peso do Pássaro Morto. O Peso do Pássaro Morto é um livro da Aline Bay, uma escritora brasileira. O livro é excelente, a Aline Bay escreve livros excelentes. É um livro muito curto, muito rápido de ler, ele é escrito em forma de versos. É um livro pesado, tá? Na temática dele, é um livro muito triste, né? A gente acompanha aí a história de vida de uma mulher ali, da infância dela até a velhice, né? São ali, tipo, acho que dos 8 aos 80. E a gente vai entendendo ali, enfim, somos espectadores, né? Da vida dela, dos acontecimentos da vida dela. Só que ela tem uma vida muito triste, assim. Acho que foi um dos livros mais tristes que eu já li. E eu não li Uma Vida Pequena ainda, tá na minha lista, mas esse foi um dos livros mais tristes que eu já li, porque ele é angustiante. Enfim, é um livro rápido, é um livro que vale a pena ser lido, faz a gente refletir sobre a vida também, faz a gente refletir muito sobre família, e é um livro muito, muito especial, assim, ele é muito marcante. A gente acaba de ler e fica pensando nele ainda alguns dias depois. Eu penso nele até hoje, já faz alguns anos que eu li. O próximo livro da lista é A Cabeça do Santo, de Socorro Racioli. Gente, que livro gostoso, que livro leve, que livro rápido de ser lido. A Cabeça do Santo me tirou muitas risadas, eu ria alto em casa, sozinha, lendo. A história da Cabeça do Santo é sobre um menino, né, um adolescente ali, acho que na casa dos 14 anos, mais ou menos. Ele perde a mãe e a mãe deixa para ele o endereço de onde mora o pai. E aí ele vai atrás desse pai, que ele nunca conheceu, mas que ele culpa muito, né, por ter abandonado a mãe, enfim, né, pela morte da mãe. E ele vai atrás, né, desse pai, dessa outra família,
em outra cidade. E ele faz esse caminho todo a pé, ele, enfim, sofrido, ele vai, passa fome, sede, sujo, rasgado, enfim, ele chega na cidade maltrapilho, assim. E aí ele encontra a casa, né, que é a casa da avó, e a avó bota ele pra correr, não quer nem saber. E aí ele encontra um esconderijo, né, começa uma chuva muito forte na cidade, e ele encontra um esconderijo num lugar ali, num abrigo, que não dá pra saber o que que é, ele entra, dorme, a hora que a chuva passa, né, ele sai, e ele vê que ele tá numa cabeça de um santo, uma cabeça enorme de um santo, aquela cabeça jogada no meio do mato, né, ela é oca por dentro, e ele fica ali, ele passa a ficar ali, ele mora dentro da cabeça do santo. Só que é um menino tão bacana, e tão, assim, esperto, que ele começa, né, ele faz amizade com outro menino da cidade, ele começa a ouvir as orações das pessoas na cidade que oram para aquele santo. E aí ele começa, não a fazer milagre, mas ele começa a fazer coisas que parece que ele tem um dom, né, super divino, assim, que é como se ele quase fosse o santo, né? Porque ele escuta as orações, manipular as situações para se favorecer na cidade, mas não é por maldade. Ele realmente faz de tudo ali para sobreviver, enfim, para ter uma vida melhor e as coisas vão chegando ali num ponto que acaba ficando muito engraçado. E o final do livro é muito legal, muito bonito, é um livro muito especial. Leiam, vocês vão gostar e vão ler super rápido. E o último livro, mas não menos importante, é O Alquimista. Foi o primeiro livro que eu li esse ano. Uma história super gostosa também de ser lida. Uma história muito marcante também, reflexiva em vários pontos. É um livro que faz a gente pensar muito na vida, sobre o que a gente quer, sobre o que a gente faz para conquistar o que a gente quer e sobre a gente valorizar muitas coisas que estão fora, que estão longe e desvalorizar as coisas que estão perto de nós. E aí a gente acaba descobrindo que o que está perto também tem muito valor. Então é uma história, né? Que acaba mostrando a jornada também de um jovem que sai numa jornada rumo ali à sua missão de vida. Ele conhece muita gente no caminho, ele faz muitos amigos, muitos inimigos também, e ele acaba, enfim, aprendendo muito a cada passo do caminho, e ele vai se tornando uma pessoa mais madura, com uma visão de mundo mais ampla, e aí ele chega a uma grande conclusão ali no fim do livro, e é muito especial mesmo, assim, realmente mudou a minha maneira de enxergar as coisas, a minha visão de propósito, a minha visão de objetivo de vida, enfim. É um livro que pode fazer a diferença para você também. Quero reler esse livro, assim como O Pequeno Príncipe. É um livro que vale a pena ser relido, porque ele passa muitas lições importantes. É isso. Espero que você tenha gostado das dicas. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros ou se você tem alguma outra dica para me dar, né? Quem sabe a gente vai trocando e eu faço outros vídeos sobre outros livros. E eu espero que você tenha gostado, que faça sentido para você, que você possa ler todas essas histórias também. E a gente vai conversando nos próximos vídeos, tá bom? Até a próxima!